Cláudio Rezende, amanhã tem Atlético e Palmeiras, Arena MRV. É isso mesmo. E neste momento, Cirilo, são cerca de 16 mil ingressos vendidos. É um público ainda que se esperava mais, né, depois da vitória no Clássico, mas devemos ter aí um público de 25 a 30 mil torcedores amanhã na Arena MRV. Tem ingresso a partir de R$ 25,50. É bom a gente bater na tecla do horário do jogo, né, Cirilo? Que é o horário do trânsito, 7 da noite. A Arena MRV tem um atenuante aí que nós estamos ainda sem aulas, né? Sim. Sem o período. Tá bem vazia, mas 7 horas da noite não tem jeito, né? Tem que se apressar aí quem vai deixar o serviço um pouco mais cedo para não chegar atrasado no jogo. Amanhã, então, o Galo contra o Palmeiras nessa primeira rodada do Campeonato Brasileiro. O Galo tem prioridade absoluta nesse Campeonato Brasileiro na primeira parte do ano. E internamente é aquele pacto, né, Cirilo? Não correr risco esse ano, né? Não passar aperto no Campeonato Brasileiro, mas já começa com um dos favoritos. Por isso, o Sampaoli vai colocar aí o que tem de melhor para essa partida, podendo ter estreias, né? Do Cassierra, que entrou no bid, não vai ter o Rony mais, está fora, não vai ser relacionado. E o Minda, quem sabe podemos ter 2 estreias até na Arena MRV neste meio de semana. Marques, o que você espera desse Atlético e Palmeiras, jogo que vai inaugurar aí o Campeonato Brasileiro? O Atlético no Mineiro temos acompanhado mais de perto, mas o Palmeiras, que tem 4 vitórias e 1 derrota no Paulista, foi uma senhora derrota, né? 4-0 pro Novo Horizontino, que inclusive divide com ele a liderança do Paulista. Mas já ganhou aí do São Paulo também. Sim, acho que ganhou do São Paulo no final de semana. 3-1. Palmeiras está no ritmo mais forte. Exatamente. Com mais vezes. Aliás, as 2 equipes que se enfrentam amanhã ganharam seus clássicos locais, né? Ganharam bem, com propriedade, eu diria, o Cirilo. O Atlético, eu acho assim, meu velho, assim, tá buscando o seu padrão de jogo. E para buscar padrão, você tem que insistir com os caras ali dentro do campo. Eu até imagino que nessa hora, início de temporada, um ou outro vai estar com a perna mais cansada, você tem que dar um refresquinho e tal. Mas quem tiver bem, meu velho, tem que estar dentro do campo. Eu achei que a linha de 4 lá atrás funcionou muito bem, né, com os 2 zagueiros. Ele povoou mais o meio de campo, fazendo uma bola longa com o Everson. Acho que funcionou muito no jogo, os caras brigando pela segunda bola no meio de campo e construindo, jogando bem, né, com confiança. Confiança essa que você adquire com um belo jogo que o Atlético fez contra o Cruzeiro. E aí é o padrão, cara. É insistir com os mesmos atletas, os disponíveis, né, que foram tão bem nessa partida, os novatos também, né, para você dar um padrão para essa equipe, meu velho. É a primeira rodada do Campeonato Brasileiro, o Atlético teve um teste que te dá uma ideia e um termômetro do que vai ser esse Campeonato Brasileiro, é guerra atrás de guerra, né? Você já estreia contra um poderoso do futebol brasileiro e você já está com a moral bacana para jogar com confiança. O Atlético vinha buscando essa confiança e isso não é clichê não, viu, Cirilo? Confiança, cara, você adquire ganhando um jogo como o Atlético fez contra o Cruzeiro. E aí agora é dar continuidade. Continuidade com o padrão e dar continuidade com a turma que jogou muito bem no final de semana. É o jogo da confirmação, né, Cláudio? O que foi visto no fim de semana não pode ser uma exceção, né? E a gente falava até no intervalo interativo há pouco, é um desafio pro Galo, né? Porque teve uma mobilização muito forte por Clássico e depois disso tem que mobilizar de novo, porque o adversário é pesado, é um time que tem, igual o Cruzeiro, um time montado do ano passado. O Galo está em construção para esse ano, então é um grande desafio. Cirilo, para eu falar aqui de um outro assunto de mercado da bola, tá no nosso site, viu? Quem quiser mais detalhes, o Galo voltou a sondar um jogador que foi revelado pelo Corinthians, o Gabriel Moscardo, tem 20 anos, é um volante, tá no PSG, mas pela nossa apuração não vai sair da Europa neste momento. Então o Galo chegou a sondar, mas não conseguiu avançar porque ele está emprestado ao Braga de Portugal e o PSG, que é o dono dos direitos, que comprou ele na época do Corinthians, não quer que o jogador volte para o futebol brasileiro neste momento. Agora esse cara aí, 20 anos, é o perfil da SAF do Galo, principalmente, né? Ô Fabrício, é um grande jogador, até por isso não volta agora, né? Grande jogador, até me assustou, porque assim, estava fazendo uma excelente temporada no Corinthians, né? Eu conheço aí os empresários desse jogador e eu achei que o Paris ia aproveitar esse menino, sabe? Acabou emprestando lá para Braga, um futebol, né, português, a gente sabe que na Europa ali não é diferente dos outros países, assim, considerado mais fraco. É uma pena, mas deve estar querendo aí
utilizar. Agora, voltando para esse jogo aí do Brasileiro, Cirilo, eu acho que a gente estava até conversando ontem, né? O parâmetro do Atlético tem que ser o do Clássico, sabe? Tem que ser nessa intensidade. Agora, pega um timezinho encardido esse Palmeiras. Palmeiras é o time que mais compete no Brasil, esquece. Não, eles podem tá mal, tá o time reserva, enfim. E um time que deve ter algum desfalque aí, né? O Felipe Anderson, se não me engano, sentiu. O Veiga tá em negociação também, saindo aí pro futebol mexicano também. Não sei se deve vir com aquela cabeça, aquela coisa voltada, mas é um time chato, compete e tem um dia a mais descanso, hein, Marcos? Jogou no sábado. Tem razão. Faz diferença, né? Vai ser pauleira. Faz diferença no começo de ano. Ô Edu, a nota de corte tem que ser o jogo do fim de semana mesmo, como disse aqui o Fabrício? Tem que ser a nota de corte, o clássico, porque é um jogo de Série A, né? É o único jogo de Série A que o Atlético fez na temporada. Aliás, nos jogos iniciais ele tem um de Série A e um de Série B. O de Série B com uma equipe mesclada, terminou o jogo com alguns jogadores titulares, aí você pega o Palmeiras. Palmeiras, se eu não estiver enganado, são 5 jogos na temporada até aqui. 4 vitórias e 1 derrota. E ele tem 3 jogos de Série A e um de Série B. Ele pegou São Paulo, Santos, Mirassol e o Novo Horizontino. Isso. Então são adversários que exigem muito Aliás, mais. o Novo Horizontino que todo ano joga a Série B pra subir, quase sobe. E meteu 4. E meteu 4-0. Palmeiras é o líder do Paulista nesse momento. E um monte de gente pedindo a cabeça do Abel. O Abel já não serve mais, é péssimo treinador, enfim. Mas isso aí até ganhando Libertadores eles pediam, né? Aí na rodada seguinte, gol do São Paulo. O Abel já não é tão ruim assim. Acho que ele tá no caminho, voltando pros trilhos. O futebol brasileiro é assim. Independentemente de quem o Palmeiras enfrentou no mês de janeiro e o Atlético, o Palmeiras chega pronto. Por isso que eu falei que a análise ela é muito semelhante com a do Clássico. E o Atlético venceu um adversário que chegou pronto, mais pronto que o Atlético, que é o Cruzeiro. E o Palmeiras chega mais pronto que o Atlético. Cabe ao Galo encarar da mesma maneira que encarou o Clássico e tentar tirar o favoritismo do Palmeiras dentro de campo, como fez contra o Cruzeiro. Por isso, o corte da análise é o Clássico. Palmeiras pegou a Portuguesa na estreia, fez 1-0. Depois enfrentou o Santos, fez 1-0. Na rodada 3, Mirassol, 1-0. Na quarta rodada, esse 4-0 do Novo Horizontino. E na rodada do fim de semana, 3-1 contra o São Paulo. Grande jogo amanhã, hein? Arena MRV, a partir de 6h05 estaremos juntos na Casa Atleticana para este duelo que vai inaugurar a edição 26 do Campeonato Brasileiro.